Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo a mais um encontro com a Palavra. Estamos terminando o estudo da carta de Paulo aos Gálatas. Paulo encerrou esta carta contrastando as obras da carne e o fruto do Espírito. Ouça a comparação que ele fez destas duas forças que lutam entre si no crente. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Agora que já estamos chegando ao final do estudo da carta de Paulo aos Gálatas, podemos concluir que o seu enfoque era o Evangelho. Os Gálatas estavam pervertendo o Evangelho que Paulo tinha pregado. Os judeus legalistas iam onde Paulo já tinha pregado e pregavam um Evangelho diferente. No capítulo 1, Paulo enfocou o Evangelho absoluto. No segundo, o Evangelho ao contrário. No terceiro, ele colocou o Evangelho em perspectiva, e no quarto, ele nos apresentou o Evangelho alegorizado. Mas quando chegamos ao capítulo 5 e depois ao 6, nós nos deparamos com a abordagem do Evangelho da colheita. Desta vez, Paulo usa a metáfora da semeadura e da colheita. Paulo usa a mesma alegoria que Tiago usou em sua epístola. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Em outras palavras, a justiça vem à nossa vida se semearmos as sementes certas no jardim dela. Podemos semear sementes boas ou ruins. Paulo afirma que no jardim da vida temos dois potenciais. Podemos plantar as obras da carne ou os frutos do Espírito. Quando as sementes do Espírito são plantadas no jardim da nossa vida, o resultado é Gálatas 5:22 e se chamam fruto do Espírito. Ouça com atenção o que Paulo fala nos versículos 16 a 26 do capítulo 5 de Gálatas. Vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. E preste bem atenção nisso. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, que são atividades com espíritos demoníacos, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Esta passagem em que Paulo contrasta o fruto do Espírito com as obras da carne é demais. Paulo continua no capítulo 6, contando que o encontro com Jesus e com seu Evangelho absoluto se dá na cruz. Ele conta sobre seu encontro com Jesus Cristo na cruz. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O que Paulo está falando nos capítulos 5 e 6 de Gálatas é que quando entendemos o Evangelho de Jesus Cristo e temos um encontro com Ele aos pés da cruz,
passamos a ter dentro de nós estes dois potenciais. Mesmo sendo crentes e espirituais e tendo recebido o Espírito Santo, podemos semear sementes das obras da carne nas nossas vidas e colher corrupção, ou podemos semear sementes do fruto do Espírito e colher criação. No final do capítulo 6, Paulo fala que a questão não é a circuncisão. A questão é ser nova criatura. Você é uma nova criação de Jesus Cristo? Em 2 Coríntios, Paulo descreveu a conversão ou o novo nascimento assim, se alguém está em Cristo, é nova criação. Foi isso que Paulo disse àqueles legalistas que estavam dizendo aos Gálatas que deveriam cumprir as leis judaicas e se circuncidar para serem salvos. Esta passagem dos capítulos 5 e 6 de Gálatas é muito parecida com a passagem dos capítulos 7 e 8 da carta aos Romanos, em que Paulo falou sobre as lutas do homem interior. Tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Paulo fala desta mesma verdade na carta aos Gálatas e na carta aos Romanos. Chamamos estas passagens de textos da santificação, nos quais Paulo ensina como estar separado para seguir a Cristo. Todas elas têm esse objetivo. Você pode semear as sementes certas no jardim da sua vida e colher criação chamada de vida eterna. A vida eterna é uma qualidade de vida eterna aqui nessa dimensão terrena e também a vida eterna para sempre na próxima dimensão, resultado de você ter semeado as sementes certas no jardim da sua vida. Por isso essas passagens foram escritas. Elas são muito reais e nos ensinam que, quando recebemos o Espírito Santo, nossa carne, nossa natureza humana, sem o cuidado de Deus, não é erradicada nem arrancada de nós. O mal está presente em você, conforme Paulo afirma em Romanos 7. Aqui em Gálatas 5, ele diz que estas duas naturezas estão em conflito dentro de você. Você nunca fica livre da pressão desta guerra no seu interior. Esta batalha diária em nosso homem interior é real. Há muitos anos o chefe de uma tribo de índios tinha se convertido e o missionário que o tinha levado a Cristo voltou à tribo para uma visita. O missionário perguntou como iam as coisas e o chefe disse: "É como se existisse dois cachorros, um branco e um preto, brigando dentro de mim." O missionário perguntou qual dos dois estava ganhando a luta. O chefe respondeu: "Depende de qual eu alimento melhor." Olha só que princípio teológico importante, hein? Paulo está nos dizendo que temos duas naturezas em nosso homem interior, a carne e o espírito. Eles estão em guerra porque são contrários um ao outro. Existe um conflito acontecendo no homem interior de cada discípulo de Jesus. Muitos textos bíblicos que são usados em pregações evangelísticas foram escritos num contexto de ensino para os crentes. No Sermão da Montanha, Jesus fala sobre o caminho largo e sobre o caminho estreito. Muitos pregam sobre este texto dando uma conotação evangelística. Dizemos aos pecadores: você está no caminho largo que leva ao inferno, você precisa entrar no caminho estreito que leva para o céu. Quando estudamos o Sermão da Montanha, aprendemos a lição que foi dada aos discípulos, que mostra como ser parte da solução de Jesus Cristo e parte da resposta de Jesus Cristo para os problemas desse mundo. Jesus lhes diz que, como discípulos dele, eles poderiam achar que existia um jeito fácil de ser parte da sua solução. Eles poderiam andar pelo caminho largo e seguir o caminho com menos obstáculos, mas eles nunca seriam parte da sua solução desta forma. O caminho largo não leva a lugar nenhum. No capítulo 6 de Gálatas encontramos outro texto que é muito usado em pregações evangelísticas. São os versículos 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Esta é uma opção que os crentes, quem é espiritual, tem. Paulo disse aos Coríntios que o homem natural não recebeu o Espírito, por isso ele não pode entender as coisas espirituais. Um cachorro late porque é um cachorro. Um pecador peca porque é um pecador. É um homem não espiritual. O que mais ele poderia fazer se não pecar? Mas vocês que são espirituais, Paulo diz, podem escolher entre andar na carne ou andar no Espírito. Paulo diz que quando um homem espiritual anda na carne, ele é carnal.
Você não tem de viver na carne, nem de andar na carne, nem de produzir obras da carne, mas pode escolher fazer isso porque é uma criatura com liberdade de escolha. Paulo diz que nós que somos espirituais devemos viver e fazer tudo no Espírito. Devemos plantar sementes espirituais nas nossas vidas e produzir fruto do Espírito porque temos o potencial para isso. Quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, usou uma frase que tem sido um desafio na minha vida desde que eu me converti. Graças a Deus que sempre me conduz vitoriosamente em Cristo. O escritor e fundador de um instituto bíblico no estado americano da Carolina do Norte, Robert McQuilkin, escreveu um livro intitulado Sempre em Triunfo. Quando seu filho se tornou presidente desse instituto, disse-me que, quando pequeno, sempre viu seu pai em triunfo espiritual, sempre andando vitoriosamente com Cristo. Ele nunca o viu bravo, fora de controle, emburrado ou deprimido. Ele estava sempre vitorioso. Em seu livro, Robert McQuilkin afirma que é possível andar sempre vitoriosamente. Pela graça de Deus, ele conseguiu. Tenho 5 filhos e, infelizmente, e para minha vergonha, eles não podem dizer o mesmo de mim. Eles já me viram mais de uma vez fora da posição de vitória. Não que eu deva ser assim, só estou sendo honesto e transparente, confessando que não foi sempre que eu andei vitoriosamente. Mas creio de todo o meu coração que poderia ter andado sempre vitoriosamente. As Escrituras dizem que isso é possível. Você não precisa pecar. Devemos andar vitoriosamente, e esta é a regra para o crente, para a pessoa espiritual. O anormal é falhar. Uma vez um fazendeiro me disse que se uma ovelha cair na lama, grita desesperada porque detesta a lama. O porco também vai gritar, mas de prazer, porque ele adora a lama. Esta é a diferença entre o homem espiritual e o homem natural. Não era normal para o filho pródigo aquele chiqueiro onde ele foi parar. Quando ele decidiu voltar para a casa de seu pai, lemos que ele caiu em si e disse para si mesmo: eu não pertenço a esse chiqueiro porque não sou um porco, sou um filho. Paulo afirma que o normal na vida cristã é o fruto do Espírito. As obras da carne não devem ser a regra para alguém que nasceu de novo, embora essa pessoa acabe produzindo também obras da carne. Podemos acabar fazendo qualquer uma dessas obras da carne, mas elas não são a regra para nós que nascemos de novo. Todo crente deve viver, pela graça de Deus, uma vida santificada. Gostaria que você pensasse nisso profundamente e não perca o próximo programa Encontro com a Palavra. Escreva-nos também. Deus lhe abençoe e até lá. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.